Gravação, então oficialmente boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí ao Career Week Belas Artes, né? Uma experiência muito especial que a gente vai viver aqui juntos. Hoje a gente está aqui com a presença do Jorge Matos, né? Ele vai trazer uma experiência muito forte aí do poder do autoconhecimento na nossa vida, o poder do autoconhecimento na história das pessoas. A gente está aqui também, está chegando aqui o Leandro Nassif. O Leandro hoje vai fazer a arte do nosso evento. Então vai ser uma experiência bem bacana, né? O Leandro, ele é estudante de artes visuais da Belas Artes. Então ele vai, à medida que a palestra e o bate-papo vai evoluindo, ele está aí montando o ateliê dele, né? À medida que o bate-papo vai evoluindo com o Jorge, ele vai fazendo aí a sua arte em aquarela para, né, trazer uma experiência bem única para o nosso encontro de hoje. Bom, apresentar o Jorge Matos, é uma alegria grande estar aqui com ele. Durante muito tempo eu sempre ouvi falar muito do DISC e do papel da iTalent no Brasil para popularizar a ferramenta DISC, né? Para quem não sabe, é uma ferramenta de autoconhecimento, de você validar os pilares que são importantes aí na sua vida, na sua história, o teu perfil, né? Não existe perfil melhor ou pior, não existe você, existe o teu perfil, você, a sua história, né? Você do jeito que você né? Não queira ser outro perfil, mas seja você, né? E uma história, um livro muito forte do Jorge é O Talento para a Vida, né? Então, é um livro muito bacana que depois eu vou até compartilhar com vocês. Eu sou formado aí, né, pela iTalent, né? Então eu tenho a certificação para poder ministrar, orientar as pessoas na metodologia DISC. Então, hoje vai ser muito bom ouvir aí do Jorge, que é o fundador aí de toda essa história, né? Claro, ele não vai falar muito, pode até talvez passar por isso, não é muito o foco de hoje, mas ele vai trazer uma visão muito bacana aí para todos nós sobre o poder do autoconhecimento para a gente agir melhor, tomar decisões melhores, encontrar nosso caminho, né? Encontrar o que é mais importante aí para nós. Bom, e que de alguma forma a gente possa impactar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Acho que esse é o grande objetivo, né? Não é guardar para si, né? Mas é levar para o mundo, levar para as pessoas com as quais a gente convive, né? Esse nosso talento, essa nossa vida, a nossa história. O Jorge é presidente da iTalent aí, é uma empresa de tecnologia especializada na gestão da mudança pessoal e educação do comportamento. Perfeito. Cuja missão é alavancar pessoas e organizações por meio do comportamento. O Jorge é formado em administração e ele é mestre em gestão de negócios pelo ISCTE e é professor da FGV e autor dos livros Talento para a Vida, que eu já falei, né? E Talento Brasileiro. Atuou aí como executivo no Grupo Accor, Grupo Santos, Macroplan e IT Tecnologia. Como consultor, ele realizou aí projetos nas áreas de planejamento estratégico, gestão de pessoas, mudanças e educação do comportamento para centenas de empresas, entre elas Coca-Cola, Rede Globo, Bom Preço, TIM, Embratel, Instituto Icatu, Mongeral, Vivo e Oi, entre muitas outras empresas. Jorge, a gente está muito feliz de você estar aqui. Eu vou ler aqui um pouquinho do resumo da sua palestra para que a gente possa iniciar. Legal. Então, o tema é o poder, né, do autoconhecimento no planejamento de carreira. Conhecer a si mesmo é uma reflexão presente desde os primórdios da humanidade. Por não entrar na nossa escala de urgente versus urgente, sempre deixamos para depois o autoconhecimento. Quem despertou para a sensibilidade, dar atenção a essa questão e outras envolvidas neste processo de descoberta de si mesmo, tem saído na frente, especialmente no planejamento de carreira. Muito bem-vindo, Jorge. Prazer. Obrigado pelo convite, Dario. Obrigado, Belas Artes, né? E obrigado aí o pessoal que está nos acompanhando. Olha, Jorge, eu vou colocar aqui, lançar uma enquete, né, para a gente conhecer quais são as pessoas que estão conosco, e vou deixar essa enquete no ar aí por uns 20 minutinhos, Uhum.
e a gente vai conhecendo melhor quem são essas pessoas que estão aqui hoje acompanhando esse encontro conosco. Legal. E, e eu já vou aqui chamar um pouquinho o Leandro. Leandro, tá por aí? Acho que o Leandro tá nos escutando, Leandro. Tá liberando lá. Deixa eu ver, acho que eu vou liberar aqui teu som. Ah, acho que agora você Oi, consegue. Aí, Leandro, muito tudo bom. bem? Beleza? Bem-vindo, hein, Leandro? Quer falar um pouquinho de você? Sim, eu vim aqui fazer uma aquarela, né? Com base também no contexto da palestra. E então eu vou basicamente ilustrar sobre o autoconhecimento, que a partir de um planejamento e com foco em um objetivo de seguir uma carreira, você conecta pessoas e seus serviços. Então, vou começar aqui, vai começar com uma aquarela a partir desse autoconhecimento, depois disso eu vou passar para outra, que seria um desenvolvimento disso. Valeu. Leandro, faça um negócio aí bem bacana, porque eu vou fazer um post para colocar lá na Itália. Ah, que legal. Obrigado, viu? Valeu, parceiro. Obrigado, Leandro. Muito bom, Leandro. Então, Jorge, você pode conduzir. Se você quiser Tá, colocar a tá, apresentação, já vou liberar aqui para que você possa iniciar. tá. E Legal, vamos em frente aí. É com você e eu estou por aqui, o que você precisar. legal. Bom, pessoal, boa noite. Como o Dario falou, né, meu nome é Jorge Matos, eu sou presidente da Italent. Ele já deu um resumo do meu currículo, então eu vou fazer um foco um pouco diferente. O que eu vou tentar trazer para vocês talvez seja um resumo de um tripé de experiência que eu venho tendo ao longo da minha vida, né? Então, na verdade, a minha história, ela é um pouco interessante, ela tem alguns impactos dessa coisa que o Dario colocou aí, né, de algumas surpresas que a gente vai acontecendo, mas o fato é que eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade e estou agora com 59, feito a semana passada, 2 semanas atrás, 12 de maio. Então, são, na verdade, 50 anos de trabalhos e eu diria que dividido em três grandes pilares, né? Esses três pilares são: eu fui executivo do mais simples a vice-presidente de uma empresa com 6 mil e poucos funcionários. Como consultor, eu trabalhei tanto para o setor público quanto para o setor privado, em diversos projetos na área de planejamento estratégico, gestão de mudança, educação executiva e comportamento. E como professor, eu fui professor da Universidade de Pernambuco e ainda sou atualmente professor da Fundação Getúlio Vargas. Então, esse tripé que, de alguma forma, a gente vai tentar trazer para vocês algumas reflexões que eu espero que agregue algum valor. Ah, a Itália está com 33 anos, né? Na realidade, ela é o meu filho mais velho, e o segundo filho, ele tem também 33 anos, porque a Itália nasceu em março de 87, e o meu filho, que mora na Irlanda, fez publicidade. Eu até queria que ele fizesse aí na Escola de Belas Artes. Depois fez mestrado na Irlanda e mora e trabalha lá na Irlanda. Então, são 33 anos de experiência que a gente tem especificamente do ponto de vista empresarial e 50 anos de experiência nesse tripé que eu acabei de colocar para vocês. Bom, eu agradeço, né, mais uma vez o convite do Dario, da Belas Artes, e a oportunidade de trocar algumas ideias com vocês, se possível, né, tentar, não sei se inspirar, mas simplesmente dizer um pouco do que a gente tem tido de experiência e como é que a gente pode agregar. Eu, conversando um pouquinho, há 20 minutos, 30 minutos com o Dario, eu resolvi colocar algumas telas, né, para fazer uma rápida introdução, para dar exatamente esse tempo aí da enquete, de modo que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer uma introdução, talvez alguns temas depois a gente retorne, né, a partir das perguntas que o Dario irá me fazer.
Então a gente vai fazer uma pequena, rápida apresentação que eu espero que agregue valor para vocês. Daria uma pergunta, você está me ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Tá chegando super bem, muito bom, Jorge. Pode seguir, tá muito bem. Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, vamos lá, né? E até é interessante que assim, essas coisas de operar com esses equipamentos, né, com esse sistema, não era uma coisa que eu estava fazendo aí. Talvez até valha um pequeno comentário. Com 59 anos, eu sou de uma época pré-analógica, ou seja, não existia o analógico, né? Depois surgiu uma coisa chamada analógica, né, que grande parte, talvez, de vocês não sabe exatamente o que é. E depois, muito depois, surgiu um negócio chamado digital, né? Digital, né, que é o que a gente está vivendo hoje. E, de alguma forma, veja, eu sou pré-analógica, que é quase que dizer pré-jurássico, né, ou jurássico, e você vivendo todo esse processo, e hoje a gente tem uma empresa que a ideia é que ela se torne, e aí o Covid, de alguma forma, está nos ajudando nisso, que ela se torne 100% digital. Então, assim, mas tem muita coisa que, naturalmente, eu acho que cada um de nós tem que aprender a cada dia. Então, a primeira coisa aqui, eu vou tentar fazer o share do meu PPT para vocês. Espero que eu consiga funcionar. Tá conseguindo ver aí, Dario? Chegando muito bem aqui. Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, então, assim, na conversa com o Dario, eu resolvi fazer uma rápida introdução, e nessa introdução eu queria colocar para vocês o seguinte: talvez o principal aprendizado que a gente tem que ter nesse momento de Covid é tirar o foco do ter e iniciar o ser, né? O jovem ele é muito voltado para comprar um tênis, para ter o melhor celular, a melhor calça jeans, fazer a melhor viagem, sei lá, as coisas que de alguma forma nos enchem os olhos, mas que no fundo não enchem a gente, né? E aí eu entendo que nesse momento, talvez, do Covid, que a gente está fazendo uma parada obrigatória, assim, todo mundo, na prática, ou grande parte das pessoas no mundo estão fazendo essa parada, e é uma parada que eu acho que é extremamente importante para que a gente possa olhar para dentro de si, olhar com o terceiro olho e olhar os nossos sentimentos, os nossos valores, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos afeta, que nos dificulta, e a gente tentar separar uma coisa da outra. Então, esse é o dever, talvez seja a minha grande proposição, tentar diminuir a importância do ter e aumentar a importância do ser. Bom, seguindo em frente aqui, a gente montou, e é uma experiência que a gente já fez com milhares de jovens e profissionais, o que a gente chama de o caminho do desperdício. Esse caminho ele tem 5 etapas básicas e que grande parte das pessoas vivem inconscientemente esse caminho, né? Depois eu vou apresentar um pouco mais à frente o que a gente chamou o caminho da alta performance. Mas focando no caminho do desperdício, o que a gente tem? As pessoas, seja por um pedido do pai, seja porque um amigo disse, seja porque era o primeiro curso que ele clicou lá na internet ou no papel, escolheu, e ele termina escolhendo uma formação sem olhar para dentro de si. Na hora que ele escolhe essa formação sem olhar para a sua natureza, ele começa, então, uma trajetória que é obter conhecimentos. A partir desse momento, ele consegue, ou seja, ele se forma, ou durante a sua formação, ele consegue um cargo, mas que, veja, não foi ouvido a sua natureza, não foi ouvido o seu sonho. A partir desse cargo que ele tem, ele procura se adequar a essa realidade, a esse cargo, né? E aí a experiência que a gente mostra, e todas as pesquisas mostram um fato extremamente cruel: 80% das pessoas exerce os seus cargos de maneira com muito sacrifício, né? Então, essa é uma realidade. Grande parte das pessoas, inclusive, que fazem engenharia, medicina, eu estou falando nos cursos tradicionais, mas direito, mesmo
formações mais clássicas, grande parte das pessoas ou não exerce a sua formação, ou eles são extremamente infelizes naquilo que eles fazem. Então, é o que eu chamo de um caminho de desperdício. E não é desperdício de dinheiro, é desperdício de vida, né? Aos 59, ou melhor, talvez um pouco antes, aos 55, 54, eu costumava dizer que dinheiro é mais importante, era a coisa mais importante que tinha. E aí eu descobri que dinheiro não é a coisa mais importante. O que é mais importante é tempo. E a gente tem isso limitado para todos. É 24 horas para cada um, e se você sabe bem o que fazer e faz com prazer, é uma coisa, e se você não faz com prazer, você faz com sacrifício, é uma outra coisa completamente diferente. Bom, a gente está vivendo, na realidade, o que eu estou chamando de um encontro com a realidade. Por que esse encontro com a realidade? Nas últimas décadas, a educação enfrentou desafios sem precedentes e mudanças radicais mobilizadas pelas novas tecnologias. Isso assim é um fato absoluto, né? A necessidade de gerar resultados, e eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso um pouco mais à frente, ela não mais permite tratar o ensino somente com acúmulo de conhecimentos. Ou seja, o mundo hoje ele quer uma coisa de você, e eu vou repetir isso mais à frente. É uma coisa chamada resultados. E não é resultado só financeiro, é também financeiro, mas é ecológico, é humano, é imaterial, é sociológico, é espiritual, né? Todos os resultados possíveis, imagináveis e legados que a gente pode deixar para a sociedade e para o mundo, né? E aí eu diria o seguinte, o mundo já tinha mudado, isso é um fato, né? Algumas pessoas perceberam mais, outras perceberam menos, mas o mundo tinha mudado. O Covid, na minha opinião, e aí utilizando uma expressão nova, não sei nem se tem no dicionário, irá pivotá-lo, ou seja, levar para uma dimensão completamente diferente, para um patamar completamente novo e desconhecido. Então, esse é o mundo que a gente de fato está vivendo com a aceleração da questão do Covid. Bom, então a educação, seja a oferecida, por exemplo, pela Belas Artes, pela Fundação Getúlio Vargas ou por qualquer outra escola, ela precisa mudar, mas a forma que o aluno ele tem que deixar de ser aluno para passar a ser estudante. Ele tem que deixar de ser objeto passivo de aprendizado para ser o sujeito ativo do aprendizado. E aí, de forma acelerada, sintonizar com as demandas de um ambiente cada vez mais complexo. Então, esse é o que eu estou chamando de encontro com a realidade. Bom, nós fizemos uma pesquisa, isso há mais de 10 anos atrás, com 15 mil profissionais, clientes, ex-clientes, alunos, e a pergunta foi o seguinte, em última instância, o que você, como executivo, como líder, como presidente, como CEO, como diretor, em última instância, você quer de cada uma das pessoas dentro da organização? E a palavra que a gente viu foi resultados, né? Apareceram outras questões, mas elas foram absolutamente sem importância, absolutamente sem peso, e mesmo quando questionado para as pessoas, por exemplo, algumas pessoas disseram, eu quero que os meus funcionários sejam felizes. Bacana. Felizes para quê? Né? Então, a gente perguntou, e aí a pessoa disse, bom, feliz para gerar resultados. Então, no fundo, ou você gera resultados ou a coisa não acontece. É resultado de qualquer maneira? Não. É resultado que tenha padrões de qualidade e padrão de oportunidade. Ou seja, o quanto isso ela atende aos padrões de qualidade daquele ambiente, daquele negócio, né, daquela empresa. Se eu estou falando, por exemplo, de um hotel, se ela é de 3 estrelas, eu tenho um padrão de qualidade de 3 estrelas. Agora, se eu estou falando de um de 5 estrelas, eu tenho que ter um padrão de qualidade de 5 estrelas. E ela tem que ser oportuna. Então, por exemplo, por melhor que essa palestra seja, que ela venha a ser, ela tem que terminar num prazo pré-determinado. Porque se eu ficar falando aqui até meia-noite, 1h, 2h da manhã, você diz, olha, eu até gostei, mas ela perdeu o seu momento de oportunidade. Né? Bom,
E aí, no momento seguinte, a gente se perguntou, bom, se resultados que a organização quer, quem é que gera resultados? Então, foi essa pergunta que a gente fez. Quando a gente fez essa pergunta, quem gera resultados, a gente viu o seguinte, a gente teve como resposta pessoas com atitudes de alta performance. E aí, a gente ficou de frente de duas questões. Primeiro, o que são atitudes? Porque se eu perguntar para vocês, talvez eu tenha dezenas ou centenas de conceitos de atitudes aqui. E segundo, o que é alta performance? Alta performance, de maneira mais simples, é atender ou superar a expectativa. Então, é relativamente simples. Mas e atitude? Então, quando a gente viu, era um conceito um pouco mais complexo, e a gente resolveu, na medida que não existe um padrão sobre isso, a gente resolveu definir o nosso conceito de atitude. Então, para a Italent, para mim e para a minha equipe, atitude são todos e quaisquer movimentos de um indivíduo. Então, nesse momento aqui, na medida em que eu penso, na medida que eu falo, na medida que eu ouço, na medida em que eu vejo, na medida em que eu me movimento, na medida que eu estou parado, na medida que eu faço qualquer coisa aqui, eu estou gerando um conjunto de atitudes. E aí, veja, e essas atitudes, nesse caso, elas podem ser de péssima performance, de média performance ou de alta performance. E aí, como a gente já falou, é a atitude de alta performance que, no fundo, interessa, né? Bom, aí a gente foi para o terceiro patamar, quase que no processo de engenharia reversa, né? Então, resultado é o que as organizações querem. Para gerar resultados, eu tenho que ter atitude de alta performance. E para ter atitude de alta performance, o que eu preciso? Então, eu tenho que ter um conjunto de elementos que compõem essa atitude de alta performance. Quando a gente foi atrás de entender o que conjunto de elementos eram esses, a gente teve uma grande surpresa, né? Porque a atitude, aquilo que vocês, por exemplo, nesse momento estão vendo, a minha fala, me vendo, me ouvindo, né? Acompanhando um pouco a minha lógica de raciocínio, essa é a parte mais visível da ponta desse iceberg. Né? Mas tem um conjunto de valores, de conjunto de sentimentos, de prazeres ou não, que vocês não sabem. Então, por exemplo, eu posso estar fazendo essa palestra com muito prazer ou me odiando por estar aqui. Né? Mas veja só, quem é que sabe disso? Somente eu. Né? Então, abaixo vamos chamar, dessa parte visual que vocês estão tendo, tem um conjunto de elementos que compõem essa atitude. E se esses elementos eles estão bem estruturados, você tem mais chance de ter a atitude de alta performance. Então, se você tem bons relacionamentos, domínio pessoal, sabe lidar com os medos, sabe lidar conhece o seu tipo de inteligência e sabe lidar com eles, e as demais questões que eu apresento aqui, você tem mais chance de ter a atitude de alta performance. Mas a gente viu que era uma lista muito grande. Quando a gente viu que era uma lista muito grande, a gente tentou verificar o seguinte: o que é essencial, então, supondo que uma parte disso, então, todos esses elementos fazem parte do que o Dario chamou aí no título do autoconhecimento. Então, eu preciso ter o autoconhecimento a respeito de todas essas dimensões. Né? E tentar agir e tentar colocar ela dentro de um melhor contexto. Mas a gente viu que tinham 3 elementos fundamentais: conhecimentos, comportamentos e habilidades. Quando a gente viu esses 3 elementos, a gente viu o seguinte: o quanto eles são, de fato, importantes e como é que ele deveria entrar na nossa vida. Né? Aí eu vou abrir só um parênteses aqui, que tem um fato extremamente interessante. Apesar da educação ainda ela está muito atrasada nesse aspecto, mas o legislador, ou seja, o Conselho Nacional de Educação, ele já partiu na frente quando, na resolução número 4 de 2005, ele define, por exemplo, para o curso de administração, que é o maior curso em termos do volume de alunos, que os alunos, além dos conhecimentos de matemática,
direito, economia, gestão, ele deveria aprender, ele deveria demonstrar capacidade de reconhecer e definir problemas, desenvolver expressão e comunicação compatíveis, refletir e atuar criticamente sobre os diversas questões. Na verdade, é um texto longo. Então, assim, ele definiu 8 grandes competências. E aí, o que está acontecendo? Está acontecendo, de fato, um hiato, porque as escolas e as empresas deveriam estar muito mais preocupadas em verificar se, ao final da formação, você reúne essas competências ou não. Saber uma tecnologia, saber um processo, um sistema, uma lei, isso é importante? Eu não tenho a menor dúvida disso. Ele faz parte do que eu vou mostrar para vocês, que é o cubo de competência. Mas ele é parte do processo. Saber interagir com esses 3 elementos, aí é uma dimensão completamente diferente. E aí eu queria trazer para vocês o caminho do alto desempenho. Então, o que é o caminho do alto desempenho? No caminho do alto desempenho, eu estou vendo aqui o tempo, você identifica qual é o seu comportamento, qual é a sua natureza e cada um daqueles elementos importantes, identifica o seu tipo de inteligência no segundo momento, né, aqui. Depois você olha para você, olha para o seu coração, olha para o seu sentimento, olha para os seus sonhos e identifica o seu interesse ao sonho, né? E aí, veja, com o meu tipo de inteligência e meu interesse ao sonho, eu escolho o objeto da minha formação profissional. E aí, uma quebra de paradigma importante. Normalmente, todas as orientações vocacionais, elas estão voltadas para identificar qual é a sua melhor profissão. É um grande erro. Ninguém vive na profissão, na formação acadêmica. A gente vive em funções, objeto da formação acadêmica. Então, por exemplo, se você fez medicina, você pode ser desde pesquisador da área de medicina, um professor da área de medicina, um médico, até um vendedor ou empresário da área de medicina. E para cada uma dessas, ela tem uma natureza de comportamento diferente. E aí entra, né, aí vocês estão vendo o link do comportamento com o cargo, porque a minha formação acadêmica me dá o objeto do meu conhecimento, mas é o meu comportamento que vai me dizer a natureza daquela atividade que eu vou exercer. Então, voltando, por exemplo, de medicina, se eu tenho um perfil extremamente empreendedor, provavelmente eu vou ser, por exemplo, como presidente da AMIL, que era o médico, o Bueno, mas vou ser um grande empresário. Agora, se eu fiz medicina e tenho um perfil extremamente especialista, talvez nem médico eu seja, ou seja, um pesquisador de produtos ligados para a medicina. Então, veja, a gente tem que separar o objeto de um cargo da natureza do cargo. E aí, quando eu junto os dois, e aí eu posso juntar os dois quando eu tenho um conhecimento e tenho um comportamento, aí eu tenho uma liga perfeita para esse processo. Bom, nesse momento entra o conceito que a gente chamou do cubo de competência. Então, vamos voltar aqui ao que eu falei para vocês. É preciso gerar resultados. Para gerar resultado, tem que ter atitude de alta performance. Para ter atitude de alta performance, eu preciso ter habilidades, conhecimentos e comportamentos. E aí eu vou falar um pouquinho mais agora sobre esses 3. Mas eu queria enfatizar o seguinte, que o comportamento, na hora que você gosta do que faz, você tende a estudar mais e praticar mais, ou seja, desenvolver mais habilidades. E é esses elementos que vão formar a atitude de alta performance. Aí a gente, com esse modelo aí, é um modelo matemático, a gente construiu uma forma gráfica, né, de representar isso, né? Talvez até o Leandro nos ajude colocando de uma maneira um pouco diferente, de uma maneira mais software, né, o que eu vou apresentar agora. Então, vamos imaginar que essa área branca seja o cargo de vocês, a atividade de vocês. Para exercer essa atividade com atitude de alta performance, você precisa de um conjunto de conhecimentos, você precisa de um conjunto de comportamentos e um conjunto de habilidades, né? Então, quando você define qual é o conhecimento necessário, o comportamento necessário e a habilidade necessária, você tem esses pontos brancos que eu estou apresentando aí para vocês.
Bom, então eu sei, então, a empresa sabe, então, o meu chefe deveria saber, então, o que o cargo vai exigir da pessoa que vai ocupar aquela função. Então, vamos supor que fosse eu, e vamos supor que avaliasse o meu conhecimento, eu tivesse esse patamar de conhecimento, esse de comportamento e esse de habilidade. O que significa que eu tenho alguns gaps. Então, eu tenho um gap de conhecimento, eu tenho um gap de comportamento e eu tenho um gap de habilidade. Então, na prática, se eu usar dois tipos de exemplos, já para vocês entenderem do que eu estou falando, se eu sou um aluno que estou entrando na escola de belas artes, eu deveria saber, idealmente, qual é o comportamento da função que eu pretendo exercer para eu identificar qual é o gap. Eu deveria saber qual é o meu nível de conhecimento que eu tenho e qual é o exigido para essa função, para exigir, nesse caso da Belas Artes, que ele me entregue esse conhecimento necessário. E eu preciso de prática, eu preciso colocar isso na prática, eu preciso desenvolver habilidades para que isso possa acontecer. Só para conceituar o que é habilidade, por exemplo, uma pessoa que, vamos supor, que tenha estudado 100 livros sobre tocar um violino, né? Mas ele nunca tocou violino. Ele pode saber de todos os conceitos sobre violino, mas ele jamais vai ser um bom tocador de violino. Para ele ser um bom tocador de violino, ele teria que chegar, ou seja, para um virtuoso, ele precisa chegar, às vezes, a 10.000 horas fazendo melhor e melhor e melhor para chegar nesse padrão. Isso é que é habilidade, é o grau de destreza. E aí, o que nós fizemos? Quando nós somamos todos os pontos da função, a gente criou o cubo de competência da função. E aí, em seguida, a gente fez o seguinte: bom, agora vamos identificar qual é o cubo de competência do indivíduo. Aí a gente identificou o cubo de competência do indivíduo. Lembrando, por exemplo, que ele pode ser simplesmente um ponto, uma linha, um triângulo, um objeto aqui qualquer disforme, ou um cubo perfeito, né? Então, na realidade, aí o que eu tenho agora? Se eu tenho o cubo de competência meu pessoal e tenho o cubo de competência da minha função, eu percebo qual é o meu tamanho e o tamanho do meu cargo e que esforço eu preciso empreender, não só do ponto de vista cognitivo, mas do conhecimento, do cognitivo, sim, do comportamento e da habilidade. E na medida que eu utilizo esses três elementos, eles funcionam como uma pá, e aí eu tenho a propulsão necessária para ter a atitude de alta performance que a gente citava para vocês. Bom, esse conjunto de reflexões nos traz a dois grandes, vamos chamar, caminhos, né? Aqueles 80% que a gente falou, que é o que a gente chama que vive o caminho tóxico, essas pessoas, elas tendem a negligenciar o autoconhecimento, a negligenciar os comportamentos, e aí eles tendem, né? Eu não estou dizendo que eles fazem, mas eles tendem a fazer escolhas que o hostiliza, que o faz mal, que o enfraquece e inibe. E, consequente, ele tende a ter um maior distanciamento, evasão e falta de compromisso. Então, é isso que acontece com a maioria das pessoas, e pode estar acontecendo com você e você não ter consciência disso. E aí você pode dizer, eu sou incompetente, eu sou imprestável, eu não sirvo para isso. Pode ser que não, mas pode ser que você simplesmente esteja no caminho tóxico e que você precise buscar um outro caminho. E aí a gente criou um outro conceito, que é o caminho da ecologia humana. O que é esse conceito que a gente criou? A ecologia humana é a resposta para a seguinte pergunta: qual é o ambiente primário de um indivíduo, né? Então, o ambiente primário de um indivíduo não é a sua casa, o seu bairro, não é o seu município. O ambiente primário do indivíduo é o corpo que ele habita. Então, o que eu estou fazendo comigo, por exemplo, nesse momento? Eu estou gerando toxinas, eu estou gerando prazer, eu estou gerando felicidade pelo prazer de estar com vocês, de alguma forma, tá entregando alguma coisa, deixando alguma coisa com vocês. Isso me deixa extremamente empolgado, extremamente feliz e oxigenado.
né? Então, no caminho da ecologia humana, a gente entende que o comportamento é priorizado e o autoconhecimento é estimulado. Com isso, eu tendo a fazer escolhas que me acolhem, me faz bem e me estimula e me fortalece. E, por último, eu tento ter mais adesão, interesse, entusiasmo e compromisso com as coisas. Então, eu poderia estar aqui falando com vocês, olha, pessoal, assim, queria dizer para vocês que a ecologia humana, né? Veja, mas está faltando tesão, né? E sem tesão, a vida fica mais difícil, né? Bom, tem mais 3 telas aqui para a gente rapidamente terminar essa primeira parte. Eu acho que eu estourei aí, talvez o Dario vai brincar. Super tranquilo, Jorge, pode ir, super tranquilo. Que é o seguinte, poxa, Jorge, eu vi isso aí, achei bacana, é interessante, mas como é que eu faço o meu processo de mudança pessoal, né? Porque, no fundo, é um pouco essa imagem que vocês estão vendo. A maioria das pessoas, elas se veem numa situação extremamente, de um lado, elas acham que vai ser comidas por um lobo de um lado, e se ela voltar no caminho, ela vai ser devorada pelo crocodilo do outro. Quando você se coloca nessa situação, ela é uma situação crítica, e aí realmente você não tem o que fazer. Só que essa situação, ela frequentemente, ela é imaginária, ela não é verdadeira, né? Então, por exemplo, a gente está vivendo aí, essa semana, uma crise enorme, né, com a questão da morte lá do George Floyd. Na realidade, assim, todo um conjunto da população que se sente extremamente oprimida, porque elas não conseguem, elas se sentem mais ou menos nessa situação, né? Elas não têm para onde ir. E aí o que eu tento mostrar é que sim, que a gente tem para onde ir, porque está muito mais na nossa cabeça do que em qualquer outro canto a saída para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Eu, como disse, eu comecei trabalhando com 9 anos de idade. Sim, eu passei fome, eu passei dificuldade, tive dificuldades enormes para estudar. E, teoricamente, assim, em tese, eu seria um caso perdido, porque, pobre no Brasil, Rio de Janeiro, não tem chance. E, veja, eu construí uma vida com ética, com respeito, com honestidade, fazendo o que eu gosto. E hoje eu tenho dito que eu tenho uma equipe, um time, uma empresa, que é um dream team, né? Assim, as pessoas estão dando o máximo que elas podem. A gente seguramente vai ultrapassar esse momento da Covid, acho que com muita tranquilidade. Todo mundo está se esforçando muito, porque todo mundo acredita muito nesse meu sonho e nessa empresa que a gente criou. E aí, eu queria rapidamente colocar o seguinte, o processo de mudança, o que acontece com a maioria das pessoas? Ele tem 3 momentos. Tem a situação desejada, tem a situação atual e tem a situação que a gente chama de travessia. Só que acontece com a maioria das pessoas o seguinte fenômeno, né? Que é o seguinte, você tem acima dessa linha A, que é de alto, e abaixo da linha B, que é de baixo. A maioria das pessoas, ele se vê na seguinte maneira, ele olha para a sua situação atual e, por mais desconforto que a pessoa esteja, ela acha que ela está embaixo do desconforto. E aí é o que eu chamo do sapo na água quente. Como é que é a história do sapo na água quente? Se você pegar uma panela, colocar um sapo, botar, aquecer, começar a aquecer na água, lá no fogão, aquecendo, esse sapo morre e ele não sai do lugar, porque a gente vai se acostumando com a vida, a gente vai acostumando com as coisas erradas, a gente vai acostumando com o delito, a gente vai acostumando com a pobreza, a gente vai acostumando de que o meu avô era dessa maneira, meu pai era dessa maneira, e eu vou ser então dessa maneira. A gente termina se acostumando, mas veja, a gente não precisa que isso aconteça. A gente precisa gerar um desconforto. Mas veja,
na situação atual, se você está se vendo com baixo desconforto. E aí, quando você olha para o futuro, é o seguinte, bom, se o meu bisavô era isso, meu avô era isso, meu pai era isso, eu também vou ser isso, tá certo? E você olha para o futuro e não vê o futuro de maneira positiva, estimulante, você vê-lo com baixa atratividade, você tem uma situação em que é baixo desconforto na situação atual, baixa atratividade na situação desejada, e aí o que acontece? Por menor que seja o custo apresentado para você, seja do que for, participar, por exemplo, de uma live dessa até ao final, exemplo, né? Cara, isso é um custo muito alto, eu prefiro ver novela, eu prefiro estar fazendo nada, né? Porque o custo ele é muito alto. E aí, isso é uma questão de percepção. Baixo desconforto, baixa atratividade, toda a percepção vai ser de um custo alto. E aí, o que acontece? Não muda você, não muda eu, não muda ninguém ao redor do mundo num quadro como esse. Se a gente quer mudar, a gente tem que mudar essa equação. Aí, esse gráfico, esse desenho, né, novamente, aí o Leandro novamente pode nos ajudar, ele mostra que, ok, atrás dos lobos vindo atrás de mim, existe uma ponte. Essa ponte, talvez, ela seja difícil, ela seja demorada, ela talvez eu até caia no meio do caminho, mas eu tenho que tentar. E a ponte existe, ela está lá, né? E aí, o que acontece? Nesse contexto, o que nós temos? Quando eu olho dessa perspectiva, eu olho, existe um desconforto, um lobo quer me pegar, opa, então eu tenho que sair correndo desse lobo. Mas eu consigo tirar a nuvem e ver a ponte, aí eu olho para a situação desejada e vejo ela de maneira positiva e estimulante, ou seja, eu vou chegar num futuro que eu vou me orgulhar do que eu vou fazer, eu vou chegar no futuro que eu vou deixar um legado para a sociedade, eu vou entregar alguma coisa melhor aos meus pais, por exemplo, aos meus avós e aos meus filhos, né? E aí o que acontece? Se o desconforto é alto, o lobo vai me pegar, mas eu posso chegar do outro lado e mesmo que passar pela ponte seja um sacrifício, a percepção de custo vai ser baixa. Então, assim, se eu tivesse que fazer uma segunda colocação, um segundo pedido para vocês, é o seguinte: se desconforte com a situação atual, veja atratividade no seu futuro, porque você pode chegar lá. E aí estabeleça um plano para fazer essa travessia. Para finalizar, nós, como o Dario colocou, nós temos uma ferramenta que é a ponta do iceberg, a gente faz milhares de coisas a partir dela, mas e a gente gera o perfil comportamental das pessoas e o nosso sistema gera mais de 1 milhão de relatórios distintos. Então, ele é extremamente personalizado. Mas nós fizemos uma pesquisa com 1.300.000 pessoas e descobrimos, por exemplo, que existem 9 talentos. Aí a gente pegou os clusters, né? Ou seja, de 1 milhão de tipos de comportamentos, a gente juntou, primeiro, 4 grandes clusters, né? Ou seja, o grupo dos dominantes, dos influentes, dos estáveis e dos conformes. O que é dominante? São pessoas diretas, agressivas, desbravadoras e voltadas para resultados. O baixo dominante, eu vou para ser objetivo, vou dizer, é o inverso disso. O que é o alto influente? São aqueles persuasivos, empáticos, de fácil relacionamento, que gostam de estar com as outras pessoas, que gostam da aprovação das outras pessoas. O baixo influente, por enquanto, é o inverso disso. O alta conformidade são pessoas detalhistas, precisas, minuciosas, seguidoras de regras, normas e procedimentos, né? E, por último, o autoestabilidade, que vem do steadiness, né? E a gente colocou estabilidade, são pessoas que preferem trabalhar num ambiente mais planejado, estruturado, com menos mudança, e são essas pessoas que, de maneira geral, estão sofrendo mais no século XXI, no ano de 2020, né? O ano que, como todos sabem, se fosse um sistema operacional, a gente entregaria para o fornecedor, diria, olha, veio com vírus, eu deletei do meu computador e vou implantar uma nova versão, porque essa não está legal. Bom, então, as pessoas de autoestabilidade estão sofrendo mais, né? Porque as mudanças elas são mais voltadas para as pessoas de baixa estabilidade, que são mais flexíveis, dinâmicas e móveis.
Na pesquisa, a gente descobriu, então, 36 talentos, que aí eu não vou entrar no detalhe agora, mas um fato interessante. Os dominantes, eles representam 9% da população, os influentes, 46,28%, a estabilidade, 29,10%, e os conformes, 15,62%. Se a gente somar aqui as pessoas influentes com as pessoas estáveis, eu vou ter aproximadamente o quê? 75%, não é isso? 75% mais ou menos aí, do universo dos brasileiros. Então é o seguinte, então o brasileiro, tipicamente, sim, ele é persuasivo, empático, de fácil relacionamento, né? E ele é uma pessoa extremamente acolhedora, porque o alto S é uma pessoa acolhedora. Ambos, tanto o alto I quanto o alto S, são voltados para as pessoas. O alto I é voltado no sentido de persuadir, envolver, liderar. O alto S de acolher, de apoiar, de suportar. Mas ambos são voltados para as pessoas. Então, a gente pode, de fato, afirmar que, sim, o brasileiro é um povo acolhedor, né? A estatística mostra claramente isso. E aí, eu estou fechando aqui essa parte, dizendo, por exemplo, para o Dario, que essa é uma pesquisa que a gente pode fazer com todos os alunos da Belas Artes, ter isso para a escola como um todo, ter isso por cada um dos cursos, ter isso por cada um das séries, e ter, eventualmente, até por sala, e o professor podendo entrar e verificando como é que se distribui a turma deles, ou seja, quantos dominantes, influentes, estáveis e conformes ele tem lá na turma dele. Bom, em linhas gerais, era isso que eu queria falar. Acho que falei demais. Espero já ter respondido algumas coisas, talvez de perguntas do Dario. Dario, eu sou todo seu. Que bom, muito legal. Olha, a gente está muito, muito animado aqui com a tua participação, Jorge. A gente está muito feliz aí, aprendemos muito com você. Enfim, essa exposição foi bem bacana. Acho que fazer uma pesquisa dessa na faculdade pode ser muito rica, né? Acho que pode ajudar muito os estudantes assim a se conectarem, a gente conseguir ter um mapeamento, né? Uma boa ideia, vamos amadurecer. Tem uma mensagem aqui que mandaram aqui pra gente. Eu espero muito que essa palestra vá para o YouTube depois. Está sensacional, né? Será um conteúdo incrível para muita gente. Obrigado, Isabel. Muito bacana a sua mensagem. Se vocês tiverem algum comentário, podem fazer aqui ao lado, né? E eu vou iniciar aqui algumas perguntas, mas você pode trazer perguntas que você queira, tá? Então você pode ir lá no Q&A, aqui na aba que você tem, né? Provavelmente tem áudio, tem o chat e você pode ter o Q&A, né? Então, questions and answers, é onde você pode efetivamente fazer as questões aí e a gente vai responder para você ali naquele campo. Legal. Olha, então vamos fazer um bate-papo aí, né, Jorge? Acho que vai ser bem, bem interessante. Eu tô com algumas questões aqui para a gente poder conversar. Bom, a primeira questão que eu queria trazer aqui para a gente refletir como que você acha que os estudantes podem descobrir e desenvolver as competências necessárias para ele construir uma jornada de uma carreira bem-sucedida na área que eles escolheram? E aí uma segunda pergunta como que então eles podem descobrir isso a partir da sua própria história, né? E dos recursos que hoje eles já têm em mãos. Tá. Veja, essas duas telas aí, e depois a gente pode passar para vocês, mas como você está gravando, então vai ter, que é a coisa do caminho do desperdício, né? Então, o aluno faz muito esse caminho. E aí, eu acho que a transformação no país, eu vou ampliar um pouco a sua pergunta, tá? Ela só vai ocorrer quando a gente tiver, de fato, os indivíduos preocupados com a questão do autoconhecimento, do seu processo de desenvolvimento, quando as famílias estiverem verdadeiramente preocupadas com o autoconhecimento e o crescimento dos alunos. Eu já me deparei com uma situação que fiquei extremamente até irritado, com várias situações de pais que, por exemplo, entre fazer uma orientação para o jovem, que custa R$500, e comprar um tênis, ele não questiona comprar o tênis, ou seja, é a sociedade do ter,
né? Quando, na realidade, ele deveria valorizar a sociedade do ser, né? Mas, então, ele valoriza muito mais o tênis do que um trabalho voltado para esse aluno. Mas voltando, o indivíduo, a família, as escolas, as empresas e o governo. Então, na verdade, a nossa grande transformação ela vai ocorrer quando esses 5 atores eles estiverem no processo aí. Bom, dentro do caminho que a gente propõe, né, a ideia é que a pessoa utilize, e existe dezenas, existe a nossa, que a gente sabe do padrão de qualidade dela, mas existem dezenas, né, no mercado, ferramentas e instrumentos e formas. Por exemplo, uma delas é a própria meditação, né? A pessoa fazer processos meditativos, de olhar para si, de tentar se entender, de olhar ou sentir o seu coração, de sentir a sua alma, né? Os seus sentimentos, os seus sonhos. Ele buscar identificar quais são os tipos de inteligência, né, que ele tem, ouvir seus campos de interesse. Então, existe todo um processo. A gente tem um programa que a gente chama de My Talent, né, ou de Personal Change, ou seja, mudança pessoal, que a gente faz exatamente isso. A gente responde 5 grandes questões. Ajuda as pessoas a entender qual é o mundo que elas vivem, quem elas são, o que é o mundo do trabalho. A partir disso, eu identifico os meus gaps frente ao mundo e o mundo do trabalho, né? Monto meu plano de desenvolvimento individual, que é a travessia que eu vou viver, e, por último, crio uma visão positiva e estimulante de futuro. Porque uma visão positiva e estimulante de futuro, que é uma coisa que as organizações já aprenderam há muitos anos, né? Mas os indivíduos ainda não aprenderam, e às vezes é até interessante, porque o indivíduo, como executivo, como CEO, ele faz com que a empresa tenha uma visão de futuro, mas ele próprio, às vezes, não tem, né? Então, é como se fosse uma coisa dissociada, e não é. Então, na realidade, a visão de futuro é o grande combustível de um indivíduo que leva ele para chegar em novos patamares de vida. Muito legal, Jorge. Eu estou olhando aqui, tem uma outra questão que eu acho que a gente pode... É uma metáfora, né? Como é que, então, o jovem pode estruturar a visão, né? A seguinte visão aqui na prática, né? Então, uma linha ela indica as dezenas das necessidades especiais aí do mundo. E a outra linha indica a dúzia de talentos, né? Especiais das pessoas. Onde as duas linhas se cruzam, ou seja, onde as necessidades do mundo e os talentos se cruzam, essa é a vocação na vida, né? Um autor desconhecido. Sim. Então, a pergunta é como que talvez os jovens hoje, ou todo mundo, todos nós, né? Como que a gente pode tentar encontrar essa intersecção, né? Onde as necessidades do mundo e os talentos se cruzam, aí está a vocação. Como que a gente pode fazer isso? Tá. Uma primeira questão interessante, né, que a gente formulou uma pergunta, e já formulou essa pergunta a milhares de pessoas, que é o seguinte: o que é mais difícil, aprender novos conhecimentos ou mudar comportamentos? E a resposta, assim, praticamente ela é um consenso. Aprender novos conhecimentos é mais fácil, né, do que mudar comportamentos. Então, na verdade, é um erro que as escolas, inclusive a escola vamos chamar, no primeiro grau, no segundo grau, comete, de não estar atento, está muito mais preocupado como é que o menino está em matemática, a menina está em português, ou em física, ou em química. Ela está muito mais preocupada com essas coisas, e eles nunca, de fato, estão preocupados verdadeiramente em entender qual é o talento, ou seja, o que aquela pessoa tem de melhor, né? Então, eu vejo o seguinte: o mundo ele é extremamente múltiplo e diverso. Existe, na classificação brasileira de ocupações no Brasil, são mais de 15 mil, vamos chamar, funções catalogadas, 15 mil. Mas eu diria que existem, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Ou seja,
para o seu talento, você vai encontrar um espaço que você vai ser absolutamente fenomenal. Eu não tenho a menor dúvida. Agora, desde que você conheça, desde que você se conheça. Então, se você não se conhecer, na minha opinião, aí é aquela velha frase do Sêneca, né, que tem 3.000 anos. Não há bons ventos para quem para quem não sabe aonde deseja ir. Então, meu amigo, o vento ele pode estar se levando com vento extremamente forte de popa, como a gente chama, né? A toda a velocidade do mundo, mas a cada dia se afastando mais daquilo que você deveria. Então, é isso. A gente precisa saber para onde a gente vai. Eu não tenho a menor dúvida. Eu gosto de fazer também uma segunda analogia. A vida é como se fosse um rio, né? Parece até que é o tema da palestra de amanhã, mas é o seguinte, a gente tem que imaginar que se a vida é como um rio e a nossa vida é a travessia desse rio, eu tenho que imaginar o seguinte, se eu lanço uma corda, que é o meu planejamento, que é o meu conhecimento, uma corda para o outro lado do rio, se eu chego na metade do rio e descubro que não é mais aquele ponto que eu quero chegar, eu posso lançar uma nova corda para um novo ponto. Agora, se eu não tiver um projeto estruturado, uma travessia minimamente estruturada, o rio vai me levar e eu provavelmente vou ser levado pelas correntezas. E é isso que acontece, infelizmente, com as pessoas. Aos 59 anos, né, a cada dia, eu sempre soube disso, mas a cada dia eu vejo que a vida é muito finita, né? A finitude da vida ela é muito grande. Então, dentro de um cenário mesmo, vamos chamar normal, viver 80 anos, né? É a média hoje brasileira. Lembrando que em 1800 no Brasil era de 35 anos, em 1900 passou para 37 anos, e agora a gente, um século depois, 120 anos depois, passamos de 37 anos para 80 anos. Mas a vida ela é finita. E como dizia o compositor, né, Vinícius de Moraes, se tiver uma outra vida, alguém vai ter que me provar muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinada embaixo, Deus, e com firma reconhecida, né? Isso segundo Vinícius de Moraes, né? Muito legal, Jorge. Eu estou olhando aqui, né? Acho que tudo que você está falando faz muito sentido, né? A gente vai se conectando aqui. Eu já tenho uma carreira, já caminho, né, há um tempo, mas é legal poder fazer esses links, essa reflexão de novo. Estou muito, muito animado aqui. Uma pergunta que eu acho que, especialmente para quem está começando, né, aí na carreira, quais alternativas aí você vê para a gente superar, né? O obstáculo de não saber como é trabalhar para uma empresa ou um setor que gostaria de fazer parte, né? Um setor que você gostaria de construir carreira. Então, como é que pode superar esse obstáculo, né? Você busca trabalhar ali numa área, mas você não tem o conhecimento, ou às vezes você não consegue entrar nessa área. Então, quais seriam os caminhos para que você começasse a estar mais próximo aí de uma área que você deseja, mas ainda você não tem experiência e não trabalha? Eu acho que assim, isso leva a uma frase que é a acomodação, né? Eu diria que, por exemplo, nesse momento do Covid, eu poderia estar acomodado e esperando um pouco passar e vai. E aí, o que está acontecendo, né? Eu estou trabalhando 3 expedientes, 7 dias na semana, mas com muito prazer, né? Assim, mas também sem perder de vista a vida, porque eu não tenho que fazer isso para viver no futuro, não, eu tenho que viver agora. Então, por exemplo, eu dei a minha caminhada, peguei a minha vitamina D, sou um privilegiado, moro aqui na frente do Pão de Açúcar, aqui no Rio de Janeiro, então tem um aterro aqui inteiro, né, para mim. Então, assim, você tem que viver, né? Mas então, o que acontece é que as pessoas esperam que alguma coisa aconteça com elas. E eu acho que elas não têm que esperar. Se você está numa empresa que você você tem capacidade para avançar, de crescer, você se matriculou na Belas Artes, aprendeu novos conhecimentos, né, novas tecnologias. E se a empresa não dá esse espaço, você tem que fazer uma coisa que é dar tchau para essa empresa.
as soon as possible, né? ASAP, né? Como se fala. Porque o mundo é cheio de oportunidades. Eu me lembro, para fechar essa questão, que teve um aluno, isso há quase 30 anos atrás, foi um evento lá em Porto Alegre para jovens, que é um projeto C, né, que a gente tem, e o aluno começou a dizer, não, porque aqui em Porto Alegre não tem muita oportunidade, as coisas são mais difíceis, ou seja, começou um muro de lamentações, né? Muro de lamentações. Aí eu comecei a olhar para o pé dele, de provocativo, né? E aí até um ponto que ele se incomodou, né? E eu falei assim, sabe por que eu estou olhando para o seu pé? Né? Aí ele falou assim, não, porque eu não estou vendo raízes. Se eu não estou vendo raízes, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Né? Eu sou um carioca, por exemplo, que morei aqui e numa dezena de outros lugares, e depois resolvi voltar para o Rio de Janeiro, isso há 20 e poucos anos atrás, e talvez eu morra aqui, né? Mas não sei, certo? Né? Eu tenho um projeto que eu chamo de Projeto Paris, que é começar por Paris, mas como a minha empresa é completamente hoje, ela é completamente digital, eu consigo gerenciar a minha empresa de qualquer lugar do mundo. Então, é possível que eu pós-Covid, eu coloque esse projeto para funcionar, porque se eu posso administrar ela de casa, por que eu não posso de casa na Itália, de casa na Espanha, de casa na Rússia, onde o meu filho mais novo faz medicina, né? De casa na Irlanda, onde o meu mais velho mora, posso fazer coisa. A gente não tem raiz, essa que é a grande verdade. Muito bacana, Jorge. E tem uma outra coisa aqui interessante para a gente pensar, né? Essa já fala mais sobre competências, né? Acho que vai ser bacana retomar aí até um pouco do cubo, né, de competências. Tá? Sabe que em sala de aula eu tenho usado bastante na introdução de alguns cursos, sabe? Eu Bom. falo dessa questão de você ter o C2, né, HA, né? Então eu falo assim, poxa, é o equilíbrio de tudo isso. Então, não é só o conhecimento, não é só a habilidade, não é só o querer fazer, que é a atitude, Sim. mas também tem o comportamento, né? Os três mecanismos, as três pares da hélice funcionando com outro conjunto de elementos, como eu citei, que faz com que a gente tenha atitude de alta performance. O indivíduo que tira 10, por exemplo, essa história talvez seja interessante. A Universidade de Harvard, né, ela fez uma pesquisa, isso há acho que 3 ou 4 décadas atrás, porque ela laureava os melhores alunos, ou seja, aqueles que tinham as melhores notas, né, e davam uma premiação. E aí ela resolveu perguntar, fazer uma pesquisa, o que tinha acontecido com os alunos laureados. E descobriu que 70, quase 80% eram medíocres, ou seja, eram pessoas que não tinham feito grandes coisas na vida. E aí a Harvard fez o seguinte, poxa, mas o que está acontecendo? São os nossos melhores alunos, mas eles não conseguem ser sucesso na vida? Sim, porque eles eram os melhores do ponto de vista cognitivo. Quando ela modificou a forma de laurear e no tripé, exatamente nesse tripé, conhecimento, comportamento e habilidade, ela inverteu a pirâmide. Então, hoje, 80% são sucesso, dentro dos critérios que eles definiram lá, e 20% está ali mais ou menos. Veja, é uma transformação, isso é uma coisa extremamente impactante. Na minha cruzada aqui pessoal, eu diria que cada alma que, de alguma forma, a gente inocula lá com esse conceito que mostra, que cria um grau de satisfação nas pessoas, que as pessoas começam a buscar coisas diferentes para si, meu amigo, assim, eu acho que abre-se mais um partezinha da porta lá de Deus, né? No céu, para a minha entrada, né? Então, eu espero até que já estar com crédito, mas como eu cometi alguns pecados, tá certo? Talvez esteja equilibrado. E olha, sabe que, Jorge, eu gosto muito de usar o exemplo, né? Eu falo assim, bom, vamos imaginar, alguém gosta de um esporte aí, vamos pegar, sei lá, tênis, né? Tá? Então, poxa, eu posso conhecer tudo de tênis, né? Eu posso ter um Sim, conhecimento forte, li todos os livros, tenho tudo isso aqui muito na minha cabeça. Isso faz de mim um bom jogador de tênis? Aí fala, não.
Bom, mas tudo bem. Então é o seguinte, eu não conheço nada, eu não conheço ninguém do setor, mas eu jogo muito tênis. Eu sou super bom e tal. Isso faz de mim um bom jogador de tênis? Aí o Aí, que acontece? Provavelmente um bom, mas você não vai ser nunca o de alta com performance. certeza, Porque com alta certeza. Eu performance preciso equilibrar. é onde você vai ter um detalhe seguinte: a forma da envergadura da raquete, como você respira, tudo. São um monte de coisas que o ser humano, a grande versão humana, foi a capacidade de catalogar conhecimentos, certo, né? Essa é É. a grande transformação do mundo, né? É a catalogação de conhecimentos. Então é o seguinte, aí esse cara que gosta de tênis, que já pratica muito bem, se ele tiver uma boa aula, meu amigo, ninguém pega ele. Não, com certeza. E aí eu até vou além e falo assim, bom, tudo bem, então você pode ter tudo isso, né? Você pode ter o conhecimento, pode ter a habilidade, mas aí falta a vontade, né? Ah, mas eu tenho que acordar cedo, eu tenho que, eu tenho É o que, custo. eu tenho que melhorar minha alimentação, eu tenho que dormir bem, eu tenho que treinar 8 horas por dia. Ah, não dá. Aí você tem um monte de gente que tem essa garra, quer fazer tudo isso, mas não tem o conhecimento e não tem a habilidade. Ou você Sim, encontra alguém que tem o conhecimento, a habilidade, a vontade de fazer, mas ele vai no jogo, faz acontecer. Primeira derrota, ele joga a raquete na cara da pessoa. sim, Faltou comportamento. sim, sim. É o emocional dele. Né? Ou seja, então, trabalhar esses 4 pilares aí, entre aspas, Sim, esse equilíbrio, faz sim. toda a É diferença. fundamental. É fundamental. E aí, Jorge, na pergunta que eu gostaria de trazer aqui é assim, de que forma os universitários podem combinar competências e experiências adquiridas ao longo da vida até aqui para iniciar o desenvolvimento da carreira que ele escolheu? Tá. Eu tenho uma visão sobre isso, o seguinte, o ideal era, por exemplo, a Escola de Belas Artes, ela acolher esse aluno já conhecendo o perfil, por exemplo, desse aluno. Né? Então, ela pode melhor orientar esse aluno, por exemplo, das suas escolhas, das diversas, vamos chamar, trajetórias de formações que a Belas Artes oferece. Feito esse primeiro passo, o segundo passo é ter uma disciplina, né, que aí é exatamente a nossa plataforma MyTalent, ela ajuda nesse processo, de ajudar esse aluno a planejar o que vai ser a sua formação, por exemplo, nos próximos 2, 3 ou 4 ou 5 anos de formação. E esse planejamento nessas 3 dimensões. Quais os conhecimentos que eu preciso adquirir, quais são os comportamentos que eu preciso ajustar ou função que eu preciso buscar e que habilidades eu preciso desenvolver. Ou seja, esse aluno ele tem que estagiar, ele tem que praticar, ele tem que fazer qualquer coisa, nem que ele pague para fazer isso. Né? Então, ele monta, por exemplo, um planejamento para os 4 anos. A ideia é que no meio do curso ele reveja esse planejamento e replaneje para os 2 anos seguintes. E aí, quando ele tiver a 6 meses de se formar, aí ele não vai fazer mais um planejamento, vamos chamar acadêmico de formação, mas um planejamento de vida. E pegando, por exemplo, o tênis que você colocou e a situação da pessoa de que é um esforço muito grande, se essa pessoa não consegue colocar na cabeça dele, poxa, eu posso ser um dos melhores tenistas, ou da minha região, ou da minha cidade, ou do meu estado, ou do Brasil, ou do sul-americano, ou seja, ou do mundo, e jogar lá em Rolando. Se eu não olhar para o futuro, aquela coisa, a gente tem que mirar nas estrelas, na lua, nas estrelas, para ver se a gente acerta na lâmpada do poste. Né? Então, assim, esses são os elementos para essa Muito coisa, legal. não há dúvida disso. Muito legal. Eu vou até compartilhar um pouco aqui da pesquisa, né, os resultados aí da pesquisa que a gente fez, aqui da enquete das pessoas que a gente conversou, né? Uhum. Então aí a gente vê que 35% é da Belas Artes, a gente tem 23% de outra instituição e a gente tem muitos alunos que não possuem vínculo ainda. Então a gente Eu provavelmente não tem tô... alunos que ou estão no ensino médio Uhum. ou se formaram, né, e não consideram que eles estão vinculados a uma instituição. 38% está cursando a graduação, então outros 62% não estão, dos que responderam à pesquisa, né? Bacana, que legal. 65% tem interesse em uma pós, então olha que interessante, o lifelong learning, você continuar aprendendo formalmente ao longo da vida também, né? Uhum. Qual carreira pretende desenvolver? A gente deixou em múltipla escolha, a maioria escolheu carreira artística,
né? Legal. Ou seja, Mas a eu deixei maioria do aberto. nosso público hoje são de artistas, né? É, É por isso que eu falei assim, cara, eu vou iluminar aqui em casa, deixar um ambiente mais ou menos interessante, né? muito Para bom. os olhos Não, e a dos gente está artistas aí que com estão o aí. Leandro, né? Enquanto está acontecendo a Sim, palestra, Leandro está aí avançando na sim. aquarela dele, né? Daqui a pouco a gente mostra um pouco mais, mas as pessoas já estão vendo aí, olha, que legal. Vamos fazer uma adesivação com as suas artes lá O Leandro aí o Leandro tá se superando. Ele criou uma trilogia aí de 3 imagens bem interessantes ao longo desses encontros aqui. Um maneiro. nesse aqui, ele já vinha criando 2 aí nos outros encontros que a gente teve. A gente Uhum, teve também pessoas que colocaram carreira corporativa e carreira empreendedora. E a gente deixou aberto. Então pode ser, Jorge, que alguma pessoa escolheu mais de uma, né? uhum, Então escolheu 2 ou até escolheu as 3. tá. Quero ter carreira artística, vejo que é uma carreira empreendedora e também hoje estou na corporativa e quero ir para artística ou vice-versa, né? Interessante. E 46% das pessoas trabalham, 54% provavelmente ainda estão em fase ou na de busca ou estou em fase de encontrar. ir para o mercado, né? Mas assim, pessoal, vá para o mercado. O mercado é o grande habitat para você colocar o seu aprendizado em prática, né? Essa é E uma muita grande. gente escolheu artes aí, que está fazendo hoje é da área de artes, mas também tem gente de administração, tem gente de Legal, arquitetura, comunicação, legal. design. Então, muitas ideias aí interessantes. Ó, E aí, estamos contratando pessoas para design, que legal. design gráfico, design instrucional. Estamos contratando pessoas para SEO, né, na área de tecnologia. Sim, Estamos sim. em balde marketing, ou seja, apesar da crise, a gente está com vagas abertas. Que legal. Não, depois É, a gente até compartilha aí, e com se você tiver certeza. alguma vaga específica, a gente compartilha com os representantes, né? Os alunos mandam aí os melhores currículos. Não tem a menor dúvida. E a pergunta que a gente tem, queria continuar aqui, né? Aham. Por que que as competências comportamentais, elas possibilitam aí o sucesso das pessoas nas diversas trajetórias de carreiras? Por que que essas competências comportamentais são tão importantes? Olha, novamente, assim, eu acho que isso aí, e obrigado pela pergunta e pela oportunidade de falar, né, sobre esse assunto. Eu entendo o seguinte: quando eu gosto do que eu faço, quando eu tenho tesão, quando eu tenho motivação, quando eu tenho amor, quando eu tenho paixão, né, quando isso me oxigena, me ilumina, me faz melhor, tá certo? Quando eu acho que eu estou entregando algo, deixando um legado, isso é uma coisa assim que, na minha opinião, não tem preço. E isso é o que alimenta, no fundo, eu acho, cada uma das pessoas. Então, quando eu gosto do que eu faço, para resumir, eu tendo a estudar mais e tendo a praticar mais. Certo? Então, esse tripé, gosto muito do que eu faço, estudo mais, pratico mais, gosto muito do que eu faço, estudo mais, pratico mais, ele leva para um ciclo, quer dizer, positivo, né, e virtuoso, né, de crescimento e de transformação. Então, essa é a diferença, vamos chamar, dos profissionais de sucesso, na minha opinião, para os profissionais de fracasso. Essa é a grande diferença. Dificilmente você vai pegar uma pessoa que ele é o the best naquilo, em qualquer área, seja esportiva, finanças, medicina, arte, design, algoritmo, matemática, química, física, não importa. Quando ele tem muito tesão por aquilo, ele sabe da sua contribuição, aquilo alimenta, ele se transforma num profissional de alta performance, com atitude de alta performance, né? Ou seja, no fundo, vocês estão me vendo aqui, mas o que me suporta? Eu tenho uma pirâmide que me suporta. Essa pirâmide ela pode ser muito falha, né? Muito desestruturada, muito desconexa, né? Ou ela pode ser uma pirâmide extremamente fortalecida que me traga inteiro aqui para vocês. E eu posso dizer para vocês o seguinte: eu estou 100% inteiro. Eu imagino que, eventualmente, as pessoas que estão nos ouvindo, elas podem ter pensado em algumas outras coisas, isso faz parte da natureza, mas, nesses momentos, é o meu momento mais rico, porque é a minha conexão direta com você, Dário, com você, participante aí
dessa live, né, desse webinar aqui. Então, é isso que me dá, de fato, vamos chamar, tesão e motivação. Muito legal, Jorge. E olhando aqui, né? De que forma você acha que a gente pode relacionar o autoconhecimento com a felicidade, né? No trabalho e na identificação do propósito, né? Da minha razão de existir, da minha razão de ser. Sim. Veja, novamente, eu acho que a conexão ela é direta, porque eu vou criar agora a situação inversa. Vamos imaginar que eu não tivesse nenhum prazer de estar aqui, estaria falando de um tema que eu não gosto, conversando com pessoas que eu conheço, não tenho o menor respeito, não tenho a menor admiração, né? Então, o que acontece? Eu estaria aqui porque quero me promover ou porque a minha empresa me pediu que eu tivesse. Onde é que tá a felicidade nisso? Não tem felicidade nisso. Agora, na hora em que você faz, né, como eu já disse, né, do meu prazer, do meu enorme prazer de estar aqui com você, se por acaso eu conhecer uma das pessoas ou esbarrar no aeroporto, que isso é uma coisa que acontece muito, né, de ex-alunos que você às vezes não conhece, mas ele conhece você, que viu numa live, viu numa palestra, e ele dizer o seguinte, professor Jorge, o senhor transformou minha vida. Existe minha vida, por exemplo, antes de participar do Personal Change, por exemplo, que é um dos programas nossos, e depois do Personal Change. Cara, para mim, isso assim, aquele dia eu ganhei o dia, eu não preciso de mais nada naquele dia, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que essa conexão com o prazer de fazer e de entregar, é isso que gera a felicidade assim, das pessoas. Lembrando que ninguém ela vive num momento tipo coringa, né, de total, aspas, né, felicidade. Não existe isso. Né? Você tem momentos críticos, vai. E é importante, nesse caso, frisar. Mesmo que você goste imensamente do seu trabalho, provavelmente 20% dele vai ser a parte sacal. E você tem que admitir que vai ter 20% que você vai fazer. Mas você garantiu que 80%, né, na escala lá de Pareto, você está feliz. Agora, o inverso é que é terrível. Quando você vive 80% na infelicidade, 80% de maneira tóxica e somente 20% fazendo o que quer. Aí o bicho é bravo. Olha, eu tenho algumas perguntas aqui ainda, mas vou fazer algumas aqui do Q&A. A Letícia, ela colocou duas perguntas, eu vou juntar em uma só, vamos ver se é possível, né? Falou, olha, foi falado sobre o caminho tóxico, né, e o caminho da ecologia humana, e que muitos vivem no caminho tóxico. Para estes que vivem no caminho tóxico e que querem sair desse caminho, qual seria o primeiro passo? Sair de um caminho tóxico. Olha, eu acho porque veja só, essa coisa do tóxico, né, ela é muito perversa. Eu vou dar um exemplo. Se você tem uma família tóxica, certo, né? O seu pai é uma pessoa tóxica, a sua mãe, ou não necessariamente os dois, mas um irmão, um cunhado que você não escolheu, né? Mas que está lá, né, na sua família. Se essas pessoas puxam você para trás, né, para baixo, então você já tem aí, por exemplo, vamos chamar um nível de toxicação, né, muito alto na sua família, né? E às vezes a gente tem que considerar, né, não sei se eu devo falar isso aqui, mas a possibilidade de dizer o seguinte, cara, não é aqui que eu vou ser feliz, certo? Né? E buscar outros caminhos, né, para a felicidade. Lembrando que ninguém tem raízes nas pernas. Mas veja, dá um outro exemplo de caminho tóxico. Você não tem domínio pessoal. Né? Por exemplo, eu, por exemplo, tomei um cálice de vinho na hora do almoço. Né? Por prazer, porque eu gosto, porque é um bom vinho, e aí vai. Uma coisa é você tomar um cálice, outra coisa é você tomar 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20.
ficar bêbado, né? Ou seja, você não tem domínio pessoal. Então, o quanto essa coisa do domínio pessoal ela impacta. Lidar com os medos. Tem gente que olha para o outro assim, né? E agora, em especial, acho que no momento de Covid, porque antigamente ele achava que a pessoa seria um ladrão, um traficante, seja o que for, né? Agora, além disso, ele vai dizer o seguinte: esse cara ainda tem um Covid e vai passar para mim. Então, se você não sabe lidar com medo, você tem uma dificuldade imensa para lidar. Então, na verdade, as toxinas, elas são muitas. Mas se a gente focar nesses 3 eixos que eu coloquei aqui, conhecimentos, eu estudo o que tem a ver com o meu tipo de inteligência, opa, legal. Eu faço e estou trabalhando numa atividade que eu gosto, num ambiente que eu gosto, legal, né? Eu desenvolvo a minha habilidade e entrego a cada dia melhor. Vou dar um exemplo. 2 pessoas com 10 mil horas de experiência. Os dois podem se dizerem que são iguais, mas eles podem ser completamente diferentes. E por quê? Porque uma pessoa com 10 mil horas de experiência, ele pode ter feito coisas para, a cada momento, ele fazer melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Então, esse tem 10 mil horas de experiência. Aquele que repetiu as 10 mil horas da mesma maneira, ele não tem 10 mil horas de experiência, ele tem 1 hora, 10 horas, 20 horas, 100 horas de experiência, né? Então, na realidade, as pessoas dizem, não, mas eu tenho a mesma quantidade de horas de trabalho que fulano. Ok, mas você buscou a cada momento fazer melhor? Certo, né? Porque se você não buscou a cada momento fazer melhor, meu amigo, esquece, porque você não vai ter atitude de alta performance, provavelmente você vai estar infeliz, provavelmente você não vai estar entregando os resultados e provavelmente você vai estar se sentindo de maneira tóxica, né? Muito bacana. Eu vou trazer a outra questão que colocaram aqui, Jorge. Se alguém quiser colocar mais alguma, eu tenho algumas outras aqui que eu queria fazer. Mas a Letícia mesmo, né, aí que fez a pergunta inicial, ela falou, poderia falar um pouco mais sobre a gerência da mudança pessoal? Processo de mudanças pessoais, né? Acho que como que eu gerencio isso, né? Tá. Bom, primeiro, assim, enfatizar que o processo de mudança pessoal, ou seja, o ser humano, ele naturalmente resiste. O nosso cérebro, ele funciona de uma determinada maneira que se algo novo chega na nossa cabeça, é como se fosse uma floresta e a floresta vai tentar apagar. Talvez ela não consiga, mas ela vai tentar apagar aquilo. Então, resistir ao processo de mudança é um processo natural. Então, para você fazer as mudanças, você tem que ter um processo deliberado. Eu quero mudar e eu quero mudar porque eu quero mudar. Eu quero mudar porque a situação atual é de alto nível de desconforto, né? E o drama é que grande parte das pessoas vive, como eu falei, com uma questão do sapo na água quente, então ela vê com baixo desconforto, e ela tem que ter uma grande atratividade. Ela tem que ver o seguinte, cara, eu vou terminar, por exemplo, de fazer esse curso, né, que é um processo de mudança, porque por que as pessoas entram na escola de belas artes, né, ou em qualquer escola, mas nesse caso da belas artes? Ela entra porque ela está na situação A, ela não conhece sobre aquela tecnologia, aquele conhecimento, e ela espera, ao término daquela formação, ela ir para uma situação B, certo? Que é uma situação desejada. E essa situação B, ela deveria ser melhor do que a situação A. Eu tive numa universidade aí em São Paulo que o reitor me colocou de uma maneira que eu falei assim, cara, assim, eu pensando aqui comigo, né? Porque ele me disse o seguinte, que 77% dos alunos dele entravam, por exemplo, como fazendo uma atividade A, eu não vou citar qual, e eles passavam os 4 anos dentro da faculdade, e é uma atividade, vamos chamar de nível médio. Eles terminavam a faculdade, que teoricamente levaria ele para um nível superior, eles terminam os 4 anos exercendo a mesma função. Então, o que aconteceu? Esse indivíduo, ele não fez o seu processo de mudança pessoal. Então, o processo de mudança pessoal, ele é composto dessas 3 grandes etapas. Eu tenho que estar muito desconfortável na situação atual, ou seja, eu não quero continuar do jeito que eu estou.
Ponto. Essa é a grande verdade que eu tenho que dizer para mim. Segundo, eu tenho que olhar para o futuro e ver esse futuro de maneira positiva e estimulante. Eu tenho que pedir pessoas, eu tenho que conversar com pessoas, eu tenho que ler sobre coisas, eu tenho que me inspirar, certo? E olhar o seguinte, eu quero chegar nesse patamar, ou pelo menos próximo desse patamar, ou ultrapassar esse patamar. Né? E aí eu tenho que, depois, tem que ter um plano estruturado para isso. Né? Então, o nosso propósito, por exemplo, né, com as escolas, que são clientes nossos, é ajudar a escola exatamente nesse acolhimento, nesse recebimento desse aluno, na montagem desse plano de desenvolvimento escolar ou individual para esse processo, rever isso no meio do caminho e projetar a vida dele. Lembrando que ele tem que fazer isso sempre, porque a vida ela tem uma dinâmica muito grande. Tem gente que olha para o planejamento e acha que é como se fosse carta para o Papai Noel. Ah, eu gostaria disso, 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 disso. Às vezes, inclusive, ele pega o seguinte, ele bota no envelope, bota debaixo do colchão para ver o seguinte, Papai Noel me entregou isso no final do ano, aí ele lê e descobre que não. Ele diz, poxa, planejar não funciona. Planejar não é isso. Planejar é a gente olhar, por exemplo, como a gente está fazendo agora na Italent, e na minha vida pessoal, é olhar o seguinte, qual é o cenário mais positivo, o cenário mais provável e o cenário mais pessimista. Né? E a gente se preparar para cada um desses cenários. Né? E trabalhar todos os dias reavaliando, checando e vendo. Quem teve já uma experiência, por exemplo, de um voo comercial, de ter a oportunidade, né, de ir no cockpit de um avião, ele vai ver um negócio extremamente interessante. Na tela lá no cockpit do piloto, você tem um aviãozinho, uma linha, e aí você vai ver o seguinte, num determinado momento, o avião ele vai mais para a direita, vai. Aí, daqui a pouco, você vê que ele faz uma curva, né? Ele retorna, e aí ele volta para o ponto azul, só que ele ultrapassa o ponto azul. Aí ele vai para um ponto, aí ele ultrapassa, e depois ele volta. Então, ele vai fazendo isso. Então, é o seguinte, um avião, que é um avião, ele não anda em linha reta. O ser humano ele não anda em linha reta. Mas o avião ele tem um piloto automático que mostra para ele que a tantos graus ele tem que alterar. Então, a gente precisa criar na nossa vida formas de reavaliação diária, semanal, quinzenal, mensal, semestral, anual, né? De reavaliar o nosso planejamento. Para finalizar, eu queria contar uma rápida história aqui em relação a isso. Meu filho tem mais velho, tem 33, né? Eu tinha me separado, e eu falei assim, e meu pai tinha morrido quando eu tinha 5 anos, né? Então, eu tinha um certo receio de morrer com meu filho ainda jovem. Então, desde muito pequeno, que todos os anos eu escrevo uma carta para ele, dizendo tudo que ele precisa, todas as minhas senhas, todas as minhas orientações, me despedindo dele, dizendo o quanto eu amo para ele, explicando o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. E ele odiava essas cartas, porque ele dizia, papai, isso assim, é medonho, não faça isso. Só que aí teve uma amiga dele, que perdeu um pai quando tinha 23 anos, por acaso ele morava na Espanha nessa época, e a menina ficou desesperada, certo? Né? Ela ficou desesperada. E aí ele ligou para mim e disse, papai, agora eu entendo porque você escreve essa carta para mim. E eu disse para ele, por exemplo, agora nesse momento de Covid, né? Eu tinha feito a carta para ele em dezembro e reescrevi agora há 3 semanas atrás, porque o mundo já mudou tanto nesse período que eu falei o seguinte, não dá para eu deixar essa carta. Então, eu tive que reavaliar todo o planejamento. A gente está reavaliando todo o planejamento da nossa empresa, né? Então, a gente até dividiu o seguinte, a gente tinha um planejamento para 2020, que morreu, simplesmente. A gente criou um planejamento para esse período do Covid, né? Que aí agora já está na terceira ou quarta fase do planejamento, e já estamos criando um planejamento pós-Covid, ou seja, o que vai acontecer, como é que a gente está vendo, o que a gente vai fazer a partir daí do pós-Covid. E aí, eu, como líder da empresa, essa é uma responsabilidade minha. E aí eu queria dizer para cada uma das pessoas que você é
o principal acionista, você é o presidente e você é o principal empregado da sociedade anônima, né? Então, se eu não me olho dessa maneira, eu não consigo ver. As pessoas precisam entender que uma pessoa é mais do que uma empresa, mas uma empresa não é nunca mais do que uma pessoa. E aí, a reflexão que a gente tem feito é o seguinte: o que uma empresa tem que um profissional não tem ou não deveria ter, né? E a resposta para isso, eu já perguntei isso para milhares de pessoas, nesses, sei lá, 100 mil pessoas que a gente treinou aí ao longo desses anos, e a gente nunca teve a resposta para isso, porque a resposta é nada. Ou seja, nada que uma empresa tem, a gente não deveria ter. Então, ambos são pessoas, uma é física, outra jurídica. Ambos têm um nome que representa na Receita Federal, CNPJ, CPF. Ambos têm que ter planejamento? Sim. Ambos têm que ter contas a pagar? Sim. Ambos têm que ter um sistema de distribuição? Sim. Ambos têm que ter um sistema de transporte? Sim. Ambos têm que ter tecnologia? Sim. Então, assim, o que a gente tem que fazer é tentar agir na nossa, porque nós somos mais do que empresa, mas na nossa fração empresa, a gente tem que agir como se uma empresa fosse. Muito interessante, Jorge. Já que você tocou nesse assunto do Covid, né, eu vou trazer uma questão aí importante para a gente pensar, né? Uhum. Você tem uma ampla experiência, né? E nesse assunto também, né? E certamente já passou por diversas revoluções do mercado de Sim, trabalho, né? Isso é sim, fato. A gente está vivendo agora, a gente está passando por um momento histórico, né? Que pode significar aí uma ruptura de comportamentos, sim, né? De demandas de competências nas organizações em geral, né? Então, daqui sim, para frente, o que é assim, claro, né? Existem grandes desafios. Então, você pode até imaginar, falar, poxa, Dario, as pessoas estão mais ou menos trabalhando à distância, né? A coisa está fluindo, mas isso porque elas já tinham um vínculo anterior, né? sim, Elas já estavam numa cultura, né? O desafio é você trazer novas pessoas para essa cultura. Mas sim. fechando parênteses, né? Você acredita que após a pandemia, as pessoas vão mesmo procurar os seus propósitos? Ou talvez elas deixem a felicidade no trabalho de lado em detrimento de certo desespero por um emprego? Tá. Quais serão aí, talvez, as principais competências, então, para sobreviver e construir uma carreira bem-sucedida no pós-pandemia? Tá. Eu acho que quando isso acabar, né, e não tem a menor dúvida, né, não é uma guerra que a gente está vivendo, mas é uma situação extremamente crítica. Eu faço questão de dizer que não é uma guerra, porque na Segunda Guerra Mundial morreram 85 milhões de pessoas, né, e as bombas, né, estourando tudo, né, e aí vai. A gente está numa situação que, sim, é chata, sim, a gente está no isolamento social, sim, impactou muitas pessoas, mas sim também a oportunidade de muito crescimento, de muita transformação nesse momento. Eu diria que a gente vai ter dois grupos de pessoas. Aquelas que estão, vamos chamar, que elas têm um oxigênio, ela tem uma poupança, ela tem algum dinheiro, alguma reserva, né? Então, essas vão poder fazer algumas escolhas de maneira mais planejadas, né? E uma outra, elas não vão ter opção, né? Elas vão ter passado, provavelmente, 2, 3, 4, a gente não sabe ainda quanto tempo ainda, 5 meses, eventualmente desempregadas, elas vão sair endividadas desse processo, e é uma situação extremamente dramática. Essas pessoas, né, e tem um autor da minha época que era muito interessante, ele dizia o seguinte: ter uma profissão é resignar-se, é padecer. Então, eu diria para essas pessoas, meu amigo, nesse primeiro momento, você tem que buscar a sua sobrevivência, né? Naturalmente, tentando o melhor para você e para cada uma das pessoas, mas buscar a sua sobrevivência. Essa que é a grande verdade. Agora, no segundo momento, mesmo essas pessoas
podem criar oxigênio, se planejar, montar o seu planejamento de desenvolvimento pessoal, fazer o trabalho de autoconhecimento, fazer o curso da Belas Artes, com o dinheiro que ela venha ganhar no futuro, e aí ela dá novos saltos da vida. Eu diria o seguinte, não é fácil você ter sucesso, não é fácil você se manter no mundo, mas, por outro lado, assim, as oportunidades elas são imensas, imensas, imensas. E o que não falta no mundo é dinheiro, é o que se mais tem no mundo é dinheiro. Se você tiver uma boa ideia, provavelmente alguém vai, ou se você é um esportista, ou se você é um trabalhador hard, nem que você tenha que trabalhar de graça para demonstrar que você é bom, faça isso. Olha, muito, muito, muito feliz aí, viu, Jorge, de tudo que você está falando. A gente deve estar caminhando daqui a pouco para o final, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu vi que tem aqui. A pessoa fez uma pergunta no bate-papo. Então, joga aqui para a gente no Q&A, que a gente vai avançar. Eu tenho uma outra pergunta bem bacana aqui. A Renata, né, ela está perguntando aqui, né, qual o perfil comportamental dessas pessoas, né? Será que o perfil comportamental das pessoas vai mudar por conta do Covid? A gente tem aplicado perfil há quase 30 anos, né, em pessoas. Então, eu tenho alguns grupos de controle e eu sou um desses grupos de controle. Então, dando meu depoimento pessoal, mas embasado não só no meu perfil, né, e nas minhas transformações, mas embasado numa série de perfis que a gente tem. Então, só para você ter uma ideia, a gente aplicou já o perfil em mais de 10 milhões de pessoas no Brasil. Então, assim, é um número bastante significativo aí. E uma parcela dessas pessoas a gente aplicou mais de uma vez. Então, vou dar um exemplo do meu caso. Assim, eu ao longo, eu pego uma série gráfica dos meus perfis, as transformações que eu tenho, elas estão dentro de um determinado range. Então, como é que é o meu perfil? Então, me abrindo aqui para... Quantas pessoas a gente tem aí? Você sabe quantas pessoas estão com a gente, não? Dario? Olha, a gente tem aqui um número, a gente já chegou hoje a 40, né? Agora a gente está com 27. Tá. Então, veja o seguinte, ao longo do diz que você tem um desenho gráfico, certo? Então eu sou dominante, influente, estável e conforme, né? Alta dominância, baixa conformidade. Ao longo dos anos, eu altero um pouco a minha dominância, a minha influência. E quando eu altero, normalmente ela está ligada a um determinado contexto. Então, por exemplo, se o momento, o contexto exige que eu seja mais direto, mais agressivo, mais desbravador, eu tendo a aumentar a minha dominância, né? Se o momento ele quer mais acolhimento, então tende outros fatores a aumentarem. Mas o normal é que você tenha um range, né? E isso ele tem alterações. Então, na verdade, ninguém é uma linha, as pessoas são uma faixa, né? E elas tendem a se movimentar dentro dessa faixa. Muito interessante. Jorge, eu vou, até enquanto eu pego aqui a próxima pergunta, acho que a gente já daqui a pouco está indo a gente está indo para a penúltima pergunta, vou deixar uma outra aqui para o final. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui a arte aí do Leandro. Leandro, você quer falar um pouquinho? Qual é o nome dessa arte que você criou? Então, o nome é Planejamento. É uma figura que ela está realmente focada, né, no autoconhecimento. E você tem aqui alguns elementos compositivos que refletem a semana de carreiras, né, da Belas Artes. Então, montei aqui alguns elementos compositivos. Muito bonito, hein? Muito bonito, Leandro. O pessoal já comentando Parabéns. Aí. Nossa, parabéns. Muito, muito, Obrigado. muito especial. Acho que você consegue trazer os traços e aí vai construindo à medida que o encontro vai acontecendo, né? A evolução da conversa. Então, muito, muito bacana. Uma pergunta que eu queria fazer, então, aqui, essa última pergunta, Jorge. Não é a última ainda, tá? É a penúltima.
Muito se fala aí desse movimento da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, esse crescimento, né, da tecnologia, da inteligência artificial, machine learning, big data, toda a tecnologia aí acelerada. Você acredita que a pandemia acelerou processos que já estavam em curso por conta das tecnologias digitais? Então, algumas coisas já estavam em curso, talvez por causa das tecnologias digitais e da Revolução Industrial 4.0, né? Você acredita que a pandemia acelerou ainda mais esses processos? Eu diria o E como seguinte, que isso afeta a nossa vida, né? O nosso comportamento? tá? Assim, eu não tenho a menor dúvida. Eu diria que é, tudo que é passível de se transformar em digital, né? Esse mundo ele foi impactado de maneira absolutamente profunda, né? A gente, como eu falei, nós somos uma empresa de tecnologia, né? Apesar do toque humano, né? Da questão do contato humano, do foco no ser humano, mas a gente utiliza de tecnologias para fazer com que essa coisa aconteça. Então, o que a gente viu? A gente meio que passou o pente fino e a gente descobriu, assim, eu diria que dezenas de coisas que a gente poderia melhorar. E aí, novamente, a gente poderia postergar essa melhoria e no retorno a gente retornar de maneira atrasada ou acelerar essas melhorias. E a gente fez a opção por acelerar. E eu não tenho a menor dúvida que isso vai gerar uma transformação em tudo que tenha, vamos chamar, a pegada digital. Educação, gestão, trabalho de maneira geral que possam ocorrer de maneira remota, na telemedicina, na área de pesquisas, na área de inovação, design, algoritmos, isso está tendo, vai ter não, está tendo uma explosão absolutamente incrível, né? Assim, eu acho que esse é um fato bom. Agora, o Covid também desacelerou um monte de outras coisas, né? Então, nas próprias artes, por exemplo, teatro, cinema, isso vai ser profundamente impactado. O ato físico de você ir por um evento, por um carnaval, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu estou me questionando assim, quantas pessoas, naturalmente outras virão, mas quantas pessoas que vieram no passado e que agora vão ter receio de vir agora. Uma grande cadeia, por exemplo, de hambúrguer no Brasil, numa determinada área, eles foram liberados para começar a funcionar, e o que aconteceu? Ele abriu a loja, montou toda a estrutura, cadê cliente? Não tem cliente, né? Então, assim, muita coisa vai ser impactada positivamente, mas também muita coisa vai ser impactada negativamente. Eu não tenho a menor dúvida disso. E aí, assim, vai ter assim, um processo de darwinismo nesse negócio, ou seja, aqueles mais adaptáveis, não os que são mais fortes, não os mais inteligentes, não os mais corajosos, mas os mais adaptáveis, os mais flexíveis, serão esses que vão ocupar os maiores espaços. E, sinceramente, a gente está lutando aqui, né? Assim, lutando com suor para a gente ser uma parte desse grupo que vai sair bem do outro lado. Claro, né? Mesmo diante aí dos desafios, eu acho que a gente acaba também se renovando, né? Acho que também repensando muita coisa, revendo, né? Atitudes, valores. Eu acho que esse processo a gente tem que sair renovado, né? E acreditar num mundo realmente novo, né? Um mundo melhor a partir disso tudo, né? Mais humano, é isso que a gente tem falado. E para a gente fechar, Jorge, eu acho que assim, eu queria que você deixasse, né, aí uma mensagem, algo que você gostaria de trazer aí, né, para as pessoas e que ao mesmo tempo você buscasse aí também, a gente está falando com universitários, né? Então, às vezes, resgatar
poxa, o que você gostaria de ter feito na época da faculdade? E hoje você fala, poxa, talvez eu poderia, ou ao longo da tua trajetória, você falou, nossa, talvez eu pudesse ter aproveitado mais aquele momento. Ou de repente, é o seguinte, alguma coisa que você fazia que te deu muita alegria, muita garra na universidade e que talvez hoje muitos desses jovens que estão nos acompanhando aqui, eles pudessem resgatar, né, na vida deles, resgatar e focar aí na universidade, aproveitar esse tempo para planejar, e não necessariamente graduação, mas tem gente que está na pós, né, a gente tem outras pessoas aí que estão em outros momentos. Eu acho que de repente trazer uma mensagem assim pode ser muito, muito rica, né, talvez mudar aí, transformar a vida de muitas pessoas. Tá. Eu fiz a minha formação em administração, né? E aí, então, eu cursei administração. No primeiro semestre, eu defini assim, muito claramente aonde eu queria chegar, né? E eu não sou um cara muito, vamos chamar, humilde e que nem pensa pouco, né? É o seguinte, cara, se é para ser alguma coisa, eu quero ser presidente de empresa, né? Então, defini que eu queria ser presidente de empresa. E comecei a entender como essa coisa funcionava, né? Essa coisa funcionava e consegui, na época era uma coisa extremamente difícil, mas eu consegui um artigo que mostrava de onde os presidentes de empresas vieram, né? Ou seja, na trajetória deles, qual tinha sido. E aí, normalmente, um presidente ele vem ou da área de industrial, né? Ou seja, de operações, ou da área de finanças, ou da área de marketing, ou da área de recursos humanos. E aí eu falei assim, bom, eu acho que industrial e operações não é o meu negócio, marketing pode ser o meu negócio, é interessante, mas onde é que está a riqueza das organizações? Eu diria que são as pessoas, né? Eu falei assim, bom, recursos humanos vai ser o meu caminho. E aí, a partir daquele momento, assim, praticamente todos os professores, porque eu era um dos poucos interessados na sala de aula, praticamente eles davam a aula que eu queria, certo? Né? E eu cobrava, puxava, perguntava, né? E vai. Então, a minha trajetória, e veja, como eu falei que comecei muito novo, com 9 anos de idade, com 16 para 17, eu já era gestor de uma determinada área com 20 subordinados. Né? Com 16 anos, eu já era gestor de uma área com 20 subordinados numa empresa que, depois de eu tentar várias empresas, de me dizer não, 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 até que uma eu cheguei, olha, cara, se você não me der uma... Porque eu tinha 16 anos, as pessoas diziam, cara, você passou nos testes, mas eu não vou contratar uma criança. Eu falei assim, até que uma... senhora, a Célia, né, que eu vou levar para o resto da minha vida, ela disse, olha, tá bom, eu vou contratar você por 3 meses, né? E se você der certo, a gente vai manter você. E aí, assim, eu no segundo ano eu já fui laureado nessa empresa, né? Eu trabalhava feito um louco, né? E eu sabia 3 coisas importantes na minha vida. Eu sabia quem eu era, sabia onde estava e sabia aonde eu queria chegar. Assim, eu acho que isso deve ter muita gente que tenha esse drive, essa oxigenação, mas isso era uma coisa muito forte. E aí, talvez a minha melhor experiência, então, além de ter tido isso e ter feito tudo que eu acho que eu podia, né? Então, com um segundo, terceiro ano de faculdade, por exemplo, com 21 anos, eu fui gerente administrativo financeiro geral da Ticket Restaurante do Brasil para Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas, né? Isso com 21 para 22 anos, né? Então, assim, eu sempre soube aonde eu queria e eu acho que isso foi assim, uma grande transformação. Então, eu diria que talvez saber responder essas 3 questões são importantes. E aí, o que aconteceu comigo? Quando eu me formei, aliás, quando eu estava para me formar, a escola, a faculdade, ela queria se transformar numa universidade e ela tinha muito forte área de pesquisa, tinha muito forte área de ensino, mas ela não tinha área de extensão. E eu já tinha tido experiência como fazendo consultoria de projetos
mercado, e um professor chegou e disse o seguinte: Jorge, você não quer trabalhar na universidade e trazer a sua experiência, né, e aprender lá? E aí, de repente, eu antes de me formar, eu já fui contratado como professor. Né? Eu acho que hoje isso não sei nem se é possível acontecer, mas na minha época isso era menos importante. Então, me contrataram como professor, só que para trabalhar na área de extensão, certo? Ou seja, para a área de desenvolvimento de projetos. Só que, por cargas d'água, o reitor da universidade me liga assim, no final de janeiro e diz: olha, tem estou precisando de um professor para dar aula de teoria geral de administração e eu queria que você desse. E aí eu falei o seguinte, eu tinha duas opções: dizer não para ele, porque eu não fui para lá para ser professor, ou encarar aquele desafio. Encarei o desafio e fui dar aula, né, lá. E aí, na primeira aula, eu resolvi fazer para aquilo que eu achava que era o melhor que eu tinha na minha vida, porque eu era pobre, sem nenhuma grande sofisticação, sem nenhuma formação, nem sem nenhum pedigree, não tinha nada, mas eu tinha essas três respostas. Eu sabia quem eu era, onde estava e para onde eu iria. E aí resolvi perguntar aos meus alunos, eram quase 50 alunos, essas três perguntas. E levei um susto, né? Porque a totalidade dos alunos não sabiam quem eram, onde estavam e para onde iriam, repetindo. E aí o que era para ser 30 minutos, 40 minutos de aula, se transformou em 8 horas aulas, e aí eu resolvi inserir, sem autorização da faculdade, porque ela provavelmente não ia me autorizar, assim, professores não façam isso, né? Mas eu inseri vamos chamar, esse tema durante os 8 anos que eu dei aula no graduação, de teoria geral e outros cursos, e ajudando os meus alunos. E aí, por incrível que pareça, isso foi tão impactante na minha vida, que a iTalent, no fundo, o DNA da iTalent, ele surgiu nesse dia da aula. Porque o que é a iTalent? Ela é essas 3 perguntas recheadas com mais algumas dezenas de perguntas no entorno dessa questão. Então, eu acho que essa história, talvez, ela é interessante, né? Para finalizar, eu queria muito agradecer, né, o seu convite, Dario, queria a Belas Artes, e a você, né, que está aí nos ouvindo até agora, e dizer o seguinte, assim, seguramente tem pessoas que passaram por tantas adversidades quanto eu, mas pode ter certeza que eu passei por muitas, e eu consegui superar todas elas, e talvez principalmente porque eu saiba quem eu sou, onde estou e para onde vou. Agradeço, né? Eu tenho uma gratidão enorme, né, às pessoas que passaram pela minha vida, aos meus amigos, que não são poucos, são muitos amigos, né, que eu tenho, e uma equipe maravilhosa, né, que hoje compõe a iTalent, e que são, assim, para eles que eu, no fundo, dedico grande parte da minha energia, para que eles possam dedicar suas energias para atender os nossos clientes, né, e os nossos consumidores de maneira geral. Então, queria agradecer essa oportunidade, e pegando um pouco lá a frase do Barack Obama, né, nós podemos, eu posso, você pode. Muito bacana. Jorge, a gente só tem que te agradecer por essa noite muito bacana, muito especial. Todo mundo falando aqui parabéns, excelente conteúdo. Até a gente recebeu aqui um último comentário da Jennifer, né? Ela disse: obrigado, Jorge, aí, por transmitir tanto conhecimento para a gente. Você transmite confiança, humildade ao mesmo tempo. Muito bom de sentir isso, né? Ela até fez uma pergunta que ela gostaria de saber com mais detalhes sobre a personalidade dela, que testes que ela deve fazer, onde que ela pode fazer esses testes, enfim, para ela conhecer melhor essa dominância. Então, não sei se tem algum link, se tem alguma coisa que de repente a pessoa pode buscar para... Eu acho que assim, o mais fácil, tem de fato muito conteúdo. A gente tem um blog muito interessante, com muitos conceitos, muita coisa legal, que é iTalent, de eletrônico, de ecológico, iTalent, né, com o T mudo no final, .com.br.
Então, italent.com.br. Perfeito, eu vou pegar o link e vou pôr para ela. Informações lá que pode, de fato, ajudá-la nesse processo. E eu estou, naturalmente, à disposição. Eu vou colocar aqui no chat essa informação para que eles possam acessar. Depois está aqui o link, se vocês precisarem. Perfeito. Né? Outras pessoas falando aqui, muito bom conteúdo. Então as pessoas ficaram mesmo muito, muito felizes. Jorge, muito grato por você, pelo tempo que você dispôs para a gente. Muito grato a todos que estão acompanhando. A gente tem muita coisa bacana para acontecer essa semana ainda. Mais 3 encontros aí, 2 na quinta e outro na sexta. Então a gente está super motivado aqui com essa semana. Assim, estou muito grato a todos mesmo por tudo que tem feito aqui por nós, né? Todo o apoio, né? Todo o staff da faculdade, os professores, os alunos estão participando. Então, realmente uma semana muito especial, né? Que todos que viveram aí, estão vivendo, certamente sairão transformados aí com novas perspectivas de carreira, com novas perspectivas de vida. Então, isso não tem preço. Jorge, muito grato a você. Eu vou concluir aqui a nossa transmissão.